Félix Lebrun é atualmente o melhor caneteiro do mundo, top 3 do ranking mundial e referência absoluta no estilo penholder. Essa daqui é uma madeira desenvolvida especialmente para ele. É a Tiba Félix Lebrun Hyper Carbon. E eu vou testá-la hoje aqui de todas as maneiras possíveis. Fica até o final, porque a minha opinião sobre ela vai te surpreender. Antes do teste, deixa eu te dar um contexto sobre quem é o Félix Lebrun. Ele é um francês, tem menos de 20 anos e é atualmente um dos maiores jogadores do mundo. O que torna ele especial é o estilo. Ele joga no estilo penholder, que é um dos estilos mais raros aí do tênis de mesa moderno e principalmente no alto nível. O penholder é um estilo predominantemente asiático, né? Então ver um europeu dominando com esse estilo é algo extraordinário. A Tiba, empresa alemã, desenvolveu essa madeira em parceria direta com o Félix. Cada detalhe foi pensado para o jogo dele, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre os detalhes dela. Como característica técnica, a madeira Félix Lebrun Hyper Carbon é uma madeira inner, né? Como vocês sabem, isso significa que a fibra de carbono fica dentro da madeira e não na superfície. Isso dá uma sensação mais próxima à madeira pura, com mais controle, diferente das madeiras com carbono externo. É uma madeira definida como ofensiva, ou seja, muito rápida, mais rápida do que a maioria das madeiras inner do mercado, ou seja, com carbono interno. O Félix joga um estilo muito agressivo, perto da mesa, né? E essa madeira reflete exatamente esse estilo de jogo. Esse vídeo não é patrocinado, então eu vou dar agora a minha opinião real sobre o que eu achar dela. Eu sei que ela é uma madeira que foi feita por um jogador específico, né? Ofensivo, rápido, que joga perto da mesa e que não tem medo de atacar. Se você é um jogador de controle ou que gosta de jogar longe da mesa, talvez essa não seja a melhor escolha para você. Essas foram todas as informações que eu encontrei sobre ela, mas na verdade eu tô doido para fazer um teste real com ela agora na mesa. Vambora! Ela ficou bem leve, 177, 178 gramas. Para quem é caneteiro sabe que isso faz a diferença. O primeiro teste aqui vai ser o top spin de forehand, que é a principal arma do caneteiro. Eu vou iniciar aquecendo e aí depois eu começo com um top spin um pouco mais lento e depois tento atacar. Olha o efeito catapulta dela. Ela realmente faz a bola andar bastante. Estou bem impressionado com ela, porque ela ainda mantém um tempo de contato com a borracha, mas quando ela sai com bastante potência. Percebam que eu faço o movimento bem simples, bem fraco, não coloco muita força e mesmo assim a bola ainda anda bastante. Agora eu vou começar a tentar fazer ataques com baixa força e tal. Vamos ver. Quando você ataca realmente com ela, botando força na bolinha, botando força no movimento, fica difícil até para o cara bloquear. Ela realmente tem uma explosão muito boa, com controle ainda. Agora vamos fazer um teste aqui no jogo curto, né? Que é um dos pontos fortes aí do Félix Lebrun e principalmente para quem joga em alto nível. Agora eu acho que essa madeira aqui deve brilhar porque o Félix usa o backhand como arma principal dele, né? E então eu vou tentar aqui replicar o backhand, mas vocês sabem que eu jogo sem backhand, então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, beleza?
Para facilitar, galera, acabei botando uma borracha lenta no backhand, já que eu não treino isso, para conseguir acertar mais. E realmente foi a decisão certa, porque a madeira é tão rápida que mesmo com a borracha lenta, ela está tendo um efeito catapulta muito bom, muito forte, a bolinha sai muito rápida, mesmo sem eu fazer muita força. Hora aí da bola mais importante, na minha opinião, para o caneteiro, que é a bola de jogo curto, né? A saída de jogo curto de backhand, também conhecido como chiquita. Olha, parece que a madeira até te ajuda, sabe? Porque eu realmente não jogo de backhand e acabei acertando tudo, cara. Parecia até fácil. Então, até então tô curtindo bastante. Como ela mostrou que tem um feeling muito bom, acredito que vai ser boa pro saque também, mas ainda assim vamos fazer um teste aqui. Então, galera, depois de jogar com a Felix Lebrun Hyper Carbon, a minha conclusão honesta é a seguinte. Velocidade dela excepcional, tanto para o forehand quanto para o backhand, né? Mas principalmente mantendo aquele feeling que dá uma sensação de controle. Primeiro, eu acho que essa madeira brilha na mão do jogador certo, do tipo de jogador certo. Ou seja, que é ofensivo, rápido, né? Que joga ali perto da mesa, que gosta realmente de atacar, tenta atacar sempre, abrir o jogo. Mas eu acho que dá para usar ela de várias maneiras. Por exemplo, eu peguei uma borracha muito lenta e botei no backhand. E deu uma organizada e ficou muito bom. Gostei muito, muito, muito. Parecia até que eu sabia fazer backhand. Outra coisa que eu vi nela, qualquer erro técnico é bastante amplificado, então tem que tomar cuidado com isso. Para vocês terem uma noção, cara, eu gostei tanto dela que se eu pudesse eu ficava com ela, mas ela não é minha, infelizmente eu peguei ela só emprestado para fazer o teste, vou ter que devolver amanhã, mas cara, curti muito, gostaria muito de poder usar ela como raquete principal. Bom, galera, resumindo, eu acho que a Tiba fez um trabalho incrível desenvolvendo essa madeira com o Félix, né? É um produto de alto nível e pensado para o jogo do melhor caneteiro do mundo, né? Se você é um caneteiro como eu, só de você segurar a madeira, você já consegue perceber a diferença nela. Comenta aqui embaixo se você jogaria com a madeira do Félix Lebrun. E se tiver alguma dúvida técnica sobre a madeira, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudo, beleza? Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!